Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, né? Primeiro vamos aqui no gráfico diário. O mini índice ele teve mais um pregão lateral, tá? Levemente altista, mas ele ainda permanece dentro da região de consolidação, ok? Aqui ó, nós sempre marcamos a máxima e a mínima do pregão anterior, tá? E aí vamos para o gráfico de 60 minutos, que é o gráfico que manda, né, nos prazos intradiários, ok? Hoje ele abriu em gap de baixa, né, segurou e aí formou um enorme candle barra elefante altista, né, indicando aí que ele ia finalmente subir, né? E aí o mercado foi surpreendido, né, na terceira hora do dia tivemos aí um candle barra elefante baixista, mas os preços seguraram abaixo da média de 20 períodos e aí voltaram a subir levemente. Só que nós tínhamos, portanto, essa linha aqui é a máxima do pregão de sexta-feira. Você pode ver que não conseguiu rompê-la, tá? E depois que formou esta máxima, nós tínhamos também a máxima do dia, né? Que foi desta segunda hora do dia, tá? Os preços chegaram a adentrar, mas voltaram, né? Nitidamente é uma região de resistência, né? Você pode ver que os preços já testaram essa região muito forte. Então, dado no gráfico de 60 minutos, tá? Era muito nítido que hoje foi um dia lateral, foi um dia sem tendência, tá? Então, assim, se o gráfico de 60 minutos ele, como eu disse, né, impera sobre os prazos intradiários, não adianta nada buscar, né, um trade nos 15, nos 5 minutos, se nos 60 minutos ele estava aqui dentro dessa grande range de oscilação, tá? Então, né, esse foi um mercado lateral, foi um mercado aí, foi um pregão que no mini índice não teve aí, pelo menos oportunidades aí, né, não teve trades de tendência, tá? Por ser um dia lateral, ok? O dólar permanece dentro da região de consolidação. Também no gráfico diário formou um doji libélula, um candle de dúvida. Nos 60 minutos ele forma ainda outra consolidação dentro da consolidação do gráfico diário, né? Também tinha uma região de resistência. E aí nos 60 minutos também, né, a gente esperava. Ele abre em alta, faz correção na média de 8 períodos, volta a subir com candle de força, forma um gift, mas não consegue romper essa região de preço, tá? Então vamos marcar aqui também a máxima do pregão anterior. A máxima do pregão anterior era aqui. Vamos nos 60 minutos. E aí você pode ver que, né, os preços também seguraram na máxima do pregão anterior. Também foi um dia lateral, né? Ele reagiu de maneira altíssima, mas para depois devolver tudo, romper a média de 20 períodos, fazer um pullback e agora ele está um candle levemente baixista, tá? Se ele romper essa mínima, ele vai confirmar este pivô de baixa, tá? Mas também dólar também foi um dia lateral, né? Teve uma grande expansão aí, um movimento de alta nas horas pela manhã e que não se sustentaram, e aí os preços tiveram queda, né? Então também um dia de marasmo aí no dólar, tá? Um dia sem tendência, tá? Vamos para as ações que mais subiram. RCSL4 subiu, papel que mais subiu, mais de 5%, mas a priori é um movimento de correção, tá? Tá em tendência de baixa, não tem que romper a média de 20, tá? Tem que virar aqui, ó, o DI mais acima do DI menos. As médias também, a mais curta tem que subir, a mais longa tem que cair, tá? O Trix tem que parar,
de cair e o estocástico também tem que virar para cima. Então, a priori, movimento de correção. PTBL3 também, movimento de correção na média de 8 períodos, né? DI- ainda acima do DI+, mostrando tendência de baixa. Aqui também a mais longa acima da mais curta, tendência de baixa. Trix em queda também, tendência de baixa. E estocástico está aqui nas regiões das mínimas, tá? Tupi 3 também, movimento de correção. Foi um candle, né? Um candle barra elefante. Mas nem todo candle barra elefante ele é operável, né? Nem todo candle barra elefante altista ele é operável na ponta compradora, né? Então ele bate na média de 20 e os preços seguram, ok? E aí a gente vai para os indicadores. DI- acima do DI+, indicando ainda tendência de baixa. No DD Index, média mais longa acima da média mais curta, tendência de baixa. Trix deu uma quebradinha, mas ainda está em menos 0,35. Ele tem que subir acima do eixo 0, tá? Então ele está ainda baixista. Dos papéis que mais caíram, Cash 3, papel que mais caiu. Cash 3 já está mostrando força baixista, DI- já está acima do DI+. As médias já se cruzaram no DD Index, né? A gente tem o sinal é quando elas se cruzam e a confirmação é quando essa média mais longa ela cruza essa média do eixo 0, tá? Aí vai ser a confirmação. Estocástico e Trix já estão em queda. Como eu mostrei no estudo de hoje, Cash 3 tá, né, caindo em relação à média de 8 períodos, mas tudo mostra que ela rompendo abaixo aí das R$60,66, ela vai buscar a média de 20, tá? 45,40. Então assim, vai ser uma queda absurda, tá? Papel chegou a R$75, né? Um preço considerável, muito alto, desde o IPO aí, né? Que saiu lá da região de R$8,90 até 70 e tantos reais, e agora mercado Cash 3 segue em queda, tá? Então caindo, né, abaixo dessa média aqui, ó, onde que tá a média de 8, a gente vai confirmar. E também caindo aqui abaixo, a gente já vai ter confirmação de index aqui, tá? Dessa queda aí de Cash 3, mas agora o viés é baixista. O S3 permanece dentro da região de consolidação, né? Eu havia feito aqui um desenho mostrando que tinha que romper, fazer um pullback. Não fez, continua em movimento lateral, continua fraco o papel. E LPSB3 caiu, dando continuidade ao movimento de queda, tá? Não é momento de entrar porque os preços estão esticados em relação à média de 20 e média de 200 períodos, né? Tem que esperar uma correção, uma lateralização até que a média chegue no preço para poder entrar e vendido, tá? Ou qualquer coisa assim. Vamos aqui dar uma olhada rapidamente em BOVA11. BOVA11 segue em tendência de baixa, né? Esse aqui é o ETF do índice Bovespa. Ele segue, na verdade, em movimento lateral, mas baixista, né? Está abaixo da média de 20 períodos, DI- acima do DI+, média mais longa acima da média mais curta no DD Index, estocástico batendo nas mínimas e Trix em queda, tá? Possivelmente essa lateralização vai ocorrer até que a média de 20 alcance o preço, toque e venha cair, rompendo R$116, alvo vai ser em 113,30, tá? Alvo vai sair na média de 200 períodos. Vamos ver o Small 11. Small 11 é o ETF do índice Small Caps. Também está baixista, né? Também está aí em movimento lateral. Esticou bastante em relação à média de 20, né? Sendo que a média de 20 períodos é a média mais importante. E, né, vai esperar uma correção para cair. No caso do Small 11, a média de 200 períodos está mais próxima, tá? Então a relação risco-retorno dessa venda ela se torna menor em Small 11 do que em BOVA 11, ok? Vamos dar uma olhada também no IFIX, é um índice importante, é o índice dos fundos imobiliários, tá? Esse aqui é o índice dos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários que, né, a priori estavam dentro também da reforma tributária, iam também ter uma tributação, e aí isso impactar demais, porque os fundos imobiliários, o grande atrativo são os dividendos, né? Então assim,
Se, afinal de contas, são imóveis, né? Então, assim, o fim, qual que é o objetivo de se ter um imóvel que você não mora e você não trabalha nele, se for um imóvel, por exemplo, comercial? Qual que é o objetivo? O objetivo é você ganhar dinheiro com o aluguel, né? Então, assim, né, a renda do aluguel, são os dividendos aí dos fundos imobiliários, é algo que faz parte do, digamos assim, do negócio, né? De um negócio imobiliário. E aí, com essa grande tributação dos dividendos desse aluguel, o atrativo ia cair. Porque, na média, os fundos imobiliários, eles são mais caros do que ações, tá? Então, assim, os fundos imobiliários que pagam aí acima de 5, 6% de dividendos ao ano, eles custam mais de R$100. Né? Se você for olhar já ações, não, tem ação que está custando R$20, né? E paga aí 8, 9% ao ano de dividendos. Né? Então, assim, na média, os fundos imobiliários são mais caros. Mas aí eles saíram da reforma tributária, né, que ainda vai ser aprovada aí pelo Congresso, né, vai ser debatida, etc. E aí é o seguinte, né, ele deu uma queda enorme, né, essa perna aqui, ó, foi em junho, foi a notícia, tá, de que ia ser tributado. Aí teve essa grande queda. Aí saiu a notícia, e aí aqui, ó, bateu na banda de Bollinger, saiu a notícia que ia tirar os fundos imobiliários não vão ter mais essa tributação. Aí, ó, deu uma recuperada, mas não se sustentou e agora retoma o movimento de queda, tá? Retoma o movimento de queda aí dos fundos imobiliários, o IFIX, né? Então ele tá formando aí uma perna de baixa, né? Tem que esperar fazer uma nova correção aí e aí formar um pivô de baixa abaixo aqui, ó, dessa média de 20 períodos, a gente vai poder fazer essa projeção para baixo. Mas e os indicadores estão aí, né, mostrando aí queda, tá? DI menos acima do DI mais, no DD Index média mais longa acima da média mais curta, estocástico lá embaixo, Trix em queda. Vamos ver o semanal, só para ver o que está acontecendo no semanal. Ó, no semanal, semana passada ele perdeu a média de 20 períodos, né? Então a semana passada foi a semana que ele se transformou de altista para baixista, tá? Então, então foi uma semana aí crucial, né? Assim, para o IFIX. E aí no semanal ele também está baixista, né? Então olha só, no semanal ele teve aqui, ó, a agulhada de venda, só que aí na agulhada de venda é o seguinte, a média mais longa, a mais curta cruza a mais longa, sendo que a mais curta ela segue em queda, e aí nós temos o sinal da agulhada, né, que foi exatamente aqui, ó, no candle da semana passada, né? Na semana passada nós tivemos aí a agulhada de venda. A confirmação vai se dar com essa média mais curta caindo aqui abaixo dessa média central. Só que é o seguinte, né? Já vendo que o DI menos aqui no DMI, o DI menos está acima do DI mais e está subindo. O ADX também está subindo, mostrando força da tendência de baixa, tá? O estocástico virou, já está em queda. E o Trix já está em menos 0,09, é só uma questão de tempo, tá? Então, assim, no IFIX nós temos aí já uma agulhada de venda no IFIX, né? Embora ele esteja aqui acima, porque se você for esperar uma confirmação do pivô, você entraria vendido só aqui embaixo, né? Abaixo dessa mínima. Mas neste candle aqui nós tivemos uma agulhada de venda. Se o trader prefere, né, e que o candle venha e empurre a banda de Bollinger também, é uma confirmação, né? É um outro sinal de confirmação. Então a confirmação vai se dar quando os preços empurrarem a banda de Bollinger para baixo e essa média mais curta do DD Index cair abaixo dessa média aqui, né, da linha 0, ok? Mas tá tudo indicando tendência de baixa, tá? Tudo indicando tendência de baixa. Diário e semanal estão alinhados em tendência de baixa, né? Então mostrando que o IFIX, né, os fundos imobiliários vão seguir em queda, tá? Os fundos imobiliários vão seguir em queda. E aí, pensando assim, né, nas questões econômicas, a questão aí da inflação, né, a alta da inflação impacta diretamente aí nos fundos imobiliários, porque o aluguel sobe, né, e aí o aluguel sobe, mas isso afeta o bolso de quem está pagando, enfim, né, são questões econômicas aí que a gente não precisa também entrar em detalhes, né,
apenas quem tem curiosidade de estudar, o gráfico em si já mostra, tá? Então ele está aí o IFIX está aí para confirmar essa agulhada de venda aí, né? O que nos diz, né, que os fundos imobiliários vão seguir em queda, ok? Então foram esses os estudos, tá? Eu acho que, né, teve um panorama aí bacana, tá? Das principais ações que subiram, caíram, o gráfico de 60 minutos aí do mini índice mini dólar, alguns ETFs e o índice aí dos fundos imobiliários, né, para mostrar aí que o mercado está baixista, né? O Ibovespa também está baixista, né? O Ibovespa à vista no semanal, olha só, ele perdeu a média, ele está abaixo da média de 20, né? Então, olha só, no DD Index também as médias estão se cruzando. Quando a média mais longa cruzar a média central, a média do eixo zero, a gente vai ter uma confirmação de uma agulhada de venda, tá? Uma agulhada de venda aí no Ibovespa no gráfico semanal. Então, possivelmente ele vai se lateralizar, as bandas de Bollinger vão comprimir aqui em relação aos preços, para ter aí essa lateralização antes da queda, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.